Olá pessoal, tudo bem? Voltamos ao nosso ambiente padrão, acabaram as férias, né? Hora de trabalhar. O vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante, né? Não só a nível de engenharia da computação, nível de poli, mas assim, a nível de faculdade como um todo. É uma dúvida que muitos universitários têm, que alguns inclusive se formam sem sequer ter noção do que era aquilo, que é o conceito de crédito. Mas antes eu queria agradecer pelas sugestões de vocês, anotei todas elas que me mandaram por comentários ou por e-mail. Estabeleci aqui mais ou menos um cronograma, né, de vídeos a serem feitos, visando o ingresso de vocês, né, que daqui a pouco vocês já entram na faculdade, né, por exemplo, o resultado da FUVEST, até onde eu me recordo, ele sai sexta-feira da semana que vem. Então essa semana nós teremos bastante vídeo, né, tem um vídeo hoje, segunda. Vou soltar um outro vídeo na quarta, que é o tour que eu vou fazer no prédio da Engenharia Elétrica. E na sexta-feira eu vou soltar 2 vídeos muito importantes. Eu peço que vocês anotem aí, não se esqueçam de ver os vídeos de sexta-feira, especificamente. Mas então vamos ao vídeo de hoje, né? Falar sobre o conceito de crédito. O que é que seria o crédito? O crédito, se eu fazer uma definição aqui minha, ele é uma medida de avaliar a sua dedicação. Então, no caso do crédito, tem 2 tipos de crédito. Tem o crédito aula e o crédito trabalho. E cada um desses créditos aqui tem uma dedicação diferente. O crédito aula, a gente fala que são 15 horas de aula. E o crédito trabalho são 30 horas de trabalho. No caso dessas definições de horas, 15 e 30, pelo que eu pesquisei brevemente assim, as faculdades públicas estaduais e as federais parecem seguir o mesmo conceito, assim, mesmo 15 e 30, eles seguem esse conceito aí. Então, no caso, quando você fala que uma disciplina ela tem, por exemplo, 4 créditos aula, ela tem uma dedicação de 60 horas aula, onde essas 60 horas aula vão ser divididas ao longo do semestre. E como é que funciona aqui na USP? Mais especificamente aqui na Poli, porque como a Poli é muito certinha, é mais fácil de explicar para vocês. A Poli, pelo menos nos 2 primeiros anos, que são biênio, ela trabalha exatamente com 15 semanas de aula. Então, se eu tenho 1 hora de alguma disciplina na semana, 1 vezes 15, eu tenho 15 horas. Ou seja, é como se eu tivesse um crédito. Ou seja, no caso da Poli, é muito fácil de ver que se eu falo que uma disciplina, por exemplo, ela tem 4 créditos, como a gente tem 15 semanas de aula, ela tem 4 horas de aula por semana. No caso, não é bem 4 horas, porque como tem a questão dos intervalos, né, a gente considera na faculdade que 1 hora aula, no caso, são 50 minutos. Mas assim, tem professor que come intervalo, né, então 1 hora de aula por semana, no caso, um crédito. E aí, a pergunta que sempre me fazem: Felipe, eu sei que o curso de engenharia é integral. Quer dizer que eu vou ter aula manhã e tarde todos os dias da semana? E a resposta é não, não vai ter. Muito bom, né? No caso aqui da Poli, existe uma regra que estabelece o seguinte: o aluno ele não pode ser obrigado a ter mais de 28 créditos por semestre. Ou seja, a Poli não pode te obrigar a isso. Ou seja, você vai ter no máximo 28 horas de aula por semana. E aí você considera que as semanas são aproximadamente 40 horas, né? Então 40 menos 28 sobram 12. O que é que seriam esses 12? No mundo ideal, assim, perfeito, você conseguiria, por exemplo, considerando que uma manhã ou uma tarde são 4 horas, você poderia ter um dia inteiro sem aula e mais uma tarde. Olha só que maravilha. Ou então você teria 3 tardes inteiras sem aula. Ótimo, né? É claro que na prática não é bem assim, né? Você acaba tendo umas coisas um tanto quanto estranhas, do tipo, eu tenho aula das 8 até as 10, depois eu tenho aula das 2 até as 4, e aí fica uma janela, a gente fala uma janela, né? Um período sem aula estranho. Infelizmente é assim, né? Não dá para ser tudo perfeito, mas tudo bem, faz parte. Então vocês entenderam bem aí o conceito de crédito aula. Uma coisa importante. Como eu falei, a Poli não pode te obrigar a ter mais de 28 créditos, mas você pode se obrigar. Como assim você pode se obrigar?
Se você pegar uma dependência, você vai ter que cumprir ela em algum momento. Então pode ser, por exemplo, que você tem que fazer 28 créditos mais, sei lá, 4 créditos de uma dependência, 32. Já ficou mais pesada a sua grade. Mas aí é aquela coisa, né? Não é culpa da poli, é culpa sua, então fazer o que, né? Conceito de crédito aula, super simples. Agora vamos para o conceito de crédito trabalho. Ele já é um pouco mais complicado. Porque qual que seria a ideia dele? A ideia é, se você tem alguma disciplina que te pede um trabalho, essa disciplina necessariamente tem que ter crédito trabalho, porque ela exige um tempo de dedicação seu, sem ser tempo de estudos, fora de aula. E isso que é o crédito trabalho. Só que na prática, gente, a poli ela é horrível com crédito de trabalho. Ou seja, tem disciplina que você vai ralar pra caramba, ralar absurdo fora de aula, fazendo vários trabalhos, e você vê ela tem 0 crédito de trabalho. Por que isso? Olha, eu até imagino por quê, mas não adianta eu falar aqui porque é um ponto um tanto quanto polêmico, então eu vou ficar quieto. O ponto é, a poli ela é muito complicada de dar crédito de trabalho. As disciplinas da poli em geral não têm crédito de trabalho, mas elas exigem tempo fora de aula fazendo o trabalho. Tudo bem. Dito isso, agora vamos para uma outra classificação. Falamos de crédito aula e crédito trabalho, agora vamos falar dos outros 3 tipos de crédito, que são crédito de disciplina obrigatória, optativa eletiva e optativa livre. Crédito de disciplina obrigatória correspondem às disciplinas obrigatórias, claro. Então, você aqui no curso de engenharia, você é obrigado a fazer, por exemplo, cálculo 1. Então, cálculo 1 é uma disciplina obrigatória que contém 6 créditos. Então, aqueles são 6 créditos obrigatórios. Obrigatório é fácil, gente, não tem segredo nenhum aqui. Agora vamos para optativa eletiva. O que seria optativa eletiva? Atualmente, o 5º ano da poli, ele é optativo. Como assim? Você pode escolher em que engenharia você vai fazer. Então, por exemplo, se eu quisesse, eu da computação, poderia fazer meu 5º ano em engenharia civil. Estranho, né? Mas eu poderia. Então, como eu tenho uma série de opções aqui dentro da poli para escolher, esses são optativas eletivas. Outro exemplo, caso eu queira fazer o 5º ano da Comp, dentro do meu dentro do meu hall de matérias da computação, eu vou escolher algumas matérias. Então eles me oferecem um número de matérias X e eu vou escolher, por exemplo, X sobre 3 dessas matérias. Isso são optativas eletivas. Por quê? Me oferecem um conjunto de escolhas e eu elejo algumas. Então, disciplinas eletivas contribuem com crédito de disciplinas eletivas. E por último, nós temos as optativas livres. Essas aí são uma zona. Por que são uma zona? Porque eu posso fazer onde eu quiser. Ah, eu quero fazer música na ECA. Posso fazer. Ah, eu quero fazer astrologia no IAG. Posso fazer. Nossa, eu adoro japonês. Vou fazer japonês lá na FELESH. Posso fazer. Todas essas matérias que eu escolher, dentro de um hall infinito, né, que vai a todos os institutos da USP, são optativas livres. E aí como é que funciona todo esse conjunto de conceitos que eu falei para vocês agora? Por via de regras, para você se formar em qualquer curso da USP, você tem que ter crédito de disciplina obrigatória, claro, crédito de disciplina optativa e de disciplina de optativa livre, optativa eletiva e optativa livre, onde em geral o maior número é obrigatória, intermediário optativa livre e optativa eletiva e pequenininho lá optativa livre. Você tem que fazer os 3. E isso, gente, é uma coisa que eu particularmente não tinha noção nenhuma antes de entrar na faculdade, mas que é muito legal, sabe? Vocês saírem um pouco dessa bolha que é a engenharia e experimentar coisas diferentes. Então, conhecer outras pessoas, né? Conhecer outros contextos, porque aqui é muito número. Às vezes você pega uma coisa mais para humanas, você lê bastante, né? Você vivencia outras coisas, vê outros pontos de vista. Isso é uma coisa bem legal, realmente. Mas era isso que eu tinha para falar sobre créditos com vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo, né?
ou pelo menos entendido que engenharia não são 40 horas semanais de pura estudo em aula. Mas é isso, um ótimo dia para vocês.